Tá gravando, estamos ao vivo. E aí, galera, salve, boa noite, graça e paz para vocês, graça e paz para todo mundo aí, graça e paz para sua família, para todo mundo que está nos acompanhando agora nessa live, na série de ministrações que nós estamos fazendo desde a semana passada. 40 dias de esperança, são palavras de esperança ao seu coração, ao seu espírito, palavras do Espírito Santo, da parte do Espírito Santo para você, para sua casa e para sua família. Hoje nós vamos dar prosseguimento a essas ministrações, essa série de ministrações, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Nós vamos falar sobre a coroa da criação, nós vamos falar sobre como Deus nos formou, quem nós somos e o que Deus espera que nós façamos. Então eu quero orar com você para nós iniciarmos a ministração. Feche seus olhos aí onde você está e vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te pedimos que o Senhor tenha o controle das minhas palavras, tome o controle desse horário, tome o controle dessa ministração e que essa palavra possa alcançar as vidas que o Senhor já predeterminou que alcançaria. Pai, que em nome de Jesus pessoas possam ser alcançadas, vidas possam ser restauradas e tocadas pela Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, querido. Falando a respeito da nossa formação, de quem nós somos. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Nós somos criacionistas, não somos evolucionistas. Cremos que Deus criou todas as coisas. E vamos falar um pouco a respeito disso. Então abra sua Bíblia comigo aí em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Você que está me acompanhando. Gênesis capítulo 1 e o verso 27. Diz assim, ó. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha que interessante. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 11 em diante, encontramos os relatos da criação das espécies, começando pelas plantas. Estima-se que haja cerca de 500 mil de espécies de plantas diferentes no planeta, de seres vivos em geral, cerca de 9 milhões de espécies. Estima-se ainda que o número de pessoas que já viveu na Terra até hoje seja cerca de 110 bilhões. Diante desses números tão elevados, não é muito difícil se sentir insignificante. Pensa nesse número, 110 bilhões. No meio de tantas formas de vida e de tanta gente, por que Deus se importaria com você? Já pensou nisso? Nessa imensidão do universo, por que razão Deus se importaria com você? Por que razão Deus ouviria a sua oração? Isso pode levar a uma ilusão de que somos pouco importantes para o Criador, mas isso está muito longe de ser verdade. Olhe agora para o seu corpo. Você sabe de quantos átomos ele é feito? Você tem quase 3 vezes mais átomos do que o número de pessoas que já viveram na Terra. Só para te criar, Deus precisou ainda injetar o fôlego de vida em cada uma de cerca de 15 trilhões de células que você tem. Se Deus levasse apenas um segundo para fazer cada uma das suas células, com todas as suas funções extremamente complexas, precisaria de mais de 500 mil anos só para concluir o seu corpo. Por que ele teria tanto trabalho se achasse que isso é perda de tempo? Existe prova maior do quão importante você é para ele? Você é uma obra tão magnificamente complexa que só para te moldar, o Criador precisou planejar e criar cerca de 1 octalhão de átomos e todas as suas ligações, interações e funções.
O problema é que para nós é muito difícil nos dar conta de tudo isso, é ou não é? Já pensou em todas essas complexidades que é o corpo humano? Mas Deus não teria moldado uma obra tão sofisticada e trabalhosa se você não fosse extremamente importante. Não se deixe abater, nem perca de vista o quão preciso e precioso você é para o Criador. Entenda, querido? Nós somos importantes para Deus. Nós somos a coroa da criação. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. Deus deixou para o final o melhor, que foi eu e você. Nós somos a obra-prima de Deus. Agora, pense comigo. Por qual razão Deus nos criou? Para qual razão nós fomos criados, nós fomos formados? A Bíblia diz que Deus nos formou do pó da terra. Por que razão? Para que Deus usaria toda a sua capacidade infinita, intelectual, criativa para nos criar? A Bíblia diz sobre isso, e é isso que eu quero passar para vocês que estão me acompanhando agora. Normalmente nós falamos mais daquilo que Deus fez por nós do que aquilo que nós devemos fazer para Ele. Já parou para perceber isso? Geralmente a gente fala bastante da obra de Jesus, daquilo que Jesus fez, daquilo que Deus fez por nós, por amor, e a gente fala muito pouco daquilo que nós agora devemos fazer por Ele, em gratidão a tudo que Ele fez. A verdade é que aquilo que Deus fez por nós diz respeito ao amor que Deus sente por nós. Mas a Bíblia também nos orienta a amar a Deus. Jesus disse que esse era o primeiro mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Então não é só Deus que nos ama, isso é uma verdade, mas a outra parte da verdade é que nós devemos amá-lo. O que nós devemos fazer depois de saber que Deus nos ama e que a sua capacidade intelectual, construtiva, infinita foi utilizada para nos formar? O que nós devemos fazer? Como nós devemos nos portar? A Bíblia tem algo a dizer sobre isso. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 1, a Bíblia nos diz como nós devemos nos portar, como nós devemos viver depois de sabermos que Deus nos ama e de tudo que Ele fez por nós. Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 1. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Eu vou ler de novo. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Interessante que Paulo não apenas se preocupava com a forma como os irmãos de Tessalônica deveriam viver, mas ele também nos instrui a que isso seja algo progressivo, que seja algo crescente. Essa forma de viver que agrada a Deus, Paulo diz aos irmãos de Tessalônica, aos cristãos que ali viviam, que essa forma de viver que agrada a Deus deveria ser constante, progressiva e crescente. Nós enfatizamos muito aquilo que Deus fez por nós e não há mal nenhum nisso. Esse é o Evangelho, aquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Só que nós negligenciamos uma parte desse mesmo Evangelho, que é o que nós agora devemos fazer, não aquilo que nós merecemos mais, mas aquilo que Deus agora merece. Existe uma responsabilidade, uma contrapartida ao amor de Deus que é nossa, que Deus espera que nós façamos. Em Lucas capítulo 6, dos versículos 46 ao 49, depois de Jesus falar
o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, olha como Jesus termina o sermão. Lucas capítulo 6, e o versículo 46 ao 49. Ó. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Palavras de Jesus. É importante a gente lembrar que não há mérito da nossa salvação. A salvação que nós temos em Jesus Cristo, que nos foi concedida em Jesus Cristo, não existe mérito nenhum da nossa parte. É por fé, é por graça, favor imerecido de Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos. Então, é completamente imerecido. Só que nós precisamos entender que a Bíblia nos apresenta uma figura de resposta a esse amor de Deus por nós. A ação de Deus oferecendo salvação a nós demonstra, nos fala do amor dele por nós. E a ação de nós vivermos uma vida que agrada a Deus fala do amor que nós sentimos e demonstramos por ele. Essa é a lógica. Deus nos ama. O que ele faz? Nos salva em Jesus Cristo. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, se Deus nos ama e nos ama tanto a ponto de dar o seu Filho, nós precisamos amar a Deus de tal ponto a fim de viver uma vida que o agrade. Quando a Bíblia nos apresenta essa visão de agradar a Deus, ela está destacando o valor que Deus deve ter para nós. E a Bíblia fala tanto sobre uma conduta de vida que agrada a Deus, que nós podemos classificar como uma doutrina. João capítulo 8 e o versículo 29. A Bíblia diz assim, João capítulo 8 e o verso 29. Palavras de Jesus. Aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. 2 Coríntios capítulo 5, verso 9, diz assim, por isso temos o propósito de agradar a Deus, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Hebreus capítulo 11, o verso 5, o escritor aos Hebreus diz assim, pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Hebreus capítulo 12, o verso 28 diz assim, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Romanos capítulo 8, verso 8, Paulo diz assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quando nós falamos a respeito de agradar a Deus, isso não significa que Deus tenha necessidade emocional, não significa que Ele precisa de algum reconhecimento da nossa parte. No entanto, querido, quando nós agimos dessa maneira, isso se torna, essa maneira de viver se torna um balizador para a nossa fé e para todo o nosso comportamento. Assim como quando Deus pediu para que nós o amássemos de todo o coração, isso não significa que haja nele necessidade ou que ele seja carente ou algo do gênero. Quando a Bíblia diz a forma que devemos agradá-lo, a forma, o estilo de vida que o agrade, também não significa que Deus tenha necessidade disso. Quando nós damos o primeiro lugar a Deus,
reconhecendo o seu senhorio, isso faz com que todas as outras áreas, todas as outras coisas da nossa vida se alinhem à prioridade de Deus. E quando nós falamos de agradar a Deus, é a mesma coisa. Não se trata de uma necessidade que Deus tenha da nossa afeição ou do nosso reconhecimento, mas de como isso vai produzir um equilíbrio e uma ordem nas nossas vidas. Da mesma forma como existe uma história de um menino que ele pegou o boletim da escola e tinha nota vermelha no boletim. E aí ele ficou louco, ficou maluco, ficou com medo de mostrar o boletim para o seu pai, para sua mãe. E ele chegou em casa com aquele boletim e o pai percebeu o medo no semblante dele e chamou ele e perguntou: o que você está com medo, filho? Dá para ver na sua cara o tanto que você está assustado. E o filho não respondeu nada e só pegou o boletim, mostrou o boletim para o pai. E o pai olha para o filho e fala: filho, eu te amo. Eu te amo e não há nada que você possa fazer para que eu te ame mais, nem nada que você possa fazer para que eu te ame menos. Eu te amo não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. E aí o menino já se alegrou, olhou para o pai e falou: então tá tudo liberado, pai? E o pai dele disse: não está tudo liberado. O fato de que eu amo você é imutável. É uma verdade que não vai mudar. Eu amo você. Agora, se você quer me agradar, aí a conversa é outra. Se você quiser me agradar, você precisa tirar notas azuis, notas boas. Essa é exatamente aquilo que do nosso relacionamento com Deus, aquilo que evidencia o nosso relacionamento com Deus. Deus nos ama. Essa verdade é imutável. A Bíblia diz que Ele nos ama com amor eterno. Deus nos ama. Agora, o fato de Deus nos amar diz respeito a Deus. E o fato de nós termos uma vida que o agrade, um estilo de vida que o agrade, diz respeito ao valor que esse Deus que nos ama tem para nós. O valor que nós cultivamos no nosso coração a respeito de Deus. Nós precisamos entender que não existe só a doutrina do amor de Deus por nós, mas também existe uma doutrina bíblica do nosso amor por Ele, que nós devemos amá-lo. Jesus disse isso, o primeiro mandamento. Há sempre uma retribuição ao amor de Deus. E essa disposição e decisão de amá-lo e colocá-lo em primeiro lugar nos envolve. Nós precisamos ter um posicionamento claro e definido de honrar ao Senhor. A palavra honra, o verbo honrar, que aparece na Bíblia relacionado a ofertas, em Provérbios capítulo 3, verso 9, também aparece no sentido de adoração. Fala de distinção. Honrar a Deus significa distingui-lo, fala de diferenciá-lo, colocar Deus num patamar diferente de qualquer outra coisa, de qualquer outra área da nossa vida. Muitas vezes o questionamento: como o Senhor reagirá diante da forma com que eu me comporto, me leva a entender não o amor condicional, mas sim a responsabilidade de corresponder com Deus, aquilo que Ele já tem feito por mim. Olha o que Paulo nos diz em Filipenses capítulo 1 e o versículo 27. Olha que interessante, Filipenses capítulo 1, verso 27, diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Quando Paulo está falando sobre essa dignidade, ele não está dizendo que nós precisamos nos tornar dignos através do comportamento, mas ele está falando da dignidade de um comportamento que retribui o amor de Deus por nós.
Eu não estou falando aqui, querido, me entenda bem, eu não estou falando aqui sobre merecer nada. Eu estou falando sobre aquilo que Deus merece. Porque nós temos a responsabilidade de viver uma vida que honre a Deus, que agrade a Deus, uma vida digna do Evangelho. Por que nós precisamos viver dessa maneira? Não é porque nós merecemos, mas é porque Deus merece. E nós precisamos cultivar um lugar para Deus no nosso coração, que Ele é merecedor de toda a nossa forma de vida, de toda a nossa forma de conduta. Nós precisamos cultivar esse lugar de primazia a Deus. Por que nós devemos agradar ao Senhor? Não é porque nós merecemos, é porque Ele merece. Agradar a Deus não se trata de ir aos cultos, não se trata apenas de uma oferta, não se trata apenas de um serviço isolado, mas entenda bem, agradar a Deus se trata de um estilo de vida. A marca de agradar a Deus deveria estar presente em todos os cristãos. Isso deveria ser o nosso estilo de vida. As pessoas deveriam nos conhecer como aqueles que agradam a Deus. Essa deveria ser a nossa marca. Não se trata daquilo que Deus precisa, mas de um entendimento necessário no nosso coração, de cultivar essa devoção contínua, não apenas num culto, mas como estilo de vida, entendendo que isso é parte da nossa adoração. Agradar a Deus, viver uma vida que agrade a Deus, que agrada ao Senhor, faz parte da nossa adoração. Honra, respeito diário para com Deus é a resposta ao seu amor por nós. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê entendimento, que Deus nos dê disposição de viver uma vida que o agrade, de viver uma vida que o honre, de viver uma vida que as pessoas vejam em nós e nos reconheçam como pessoas que agradam a Ele. Deus fez tudo por nós, Deus nos amou com um amor eterno e agora cabe a nós uma atitude como resposta ao amor de Deus por nós, um estilo de vida que o agrade e o honre em todas as ocasiões, todos os dias da nossa vida. Quero orar por você, para nós encerrarmos. Feche os seus olhos aí onde você está, que nós vamos orar. Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado por tudo que o Senhor ainda está por fazer, muito obrigado por esse tempo juntos, muito obrigado por essa palavra. Pai, eu peço aqui, oro nesse momento por todos aqueles que estão me acompanhando nesse exato momento, por todos aqueles que ainda vão ouvir essa palavra, todos aqueles que essa ministração ainda vai alcançar. Espírito Santo, eu peço que o Senhor possa causar um inconformismo na maneira de viver de cada um daqueles que estão me ouvindo e que, Pai, a tua predisposição, a mesma disposição que estava em Jesus Cristo para fazer a vontade do Pai, esteja em nós, Pai, para que o Senhor possa nos usar da forma como lhe apraz e que nós possamos viver uma vida digna do Senhor, uma vida digna do Evangelho, uma vida que o agrade, uma vida que o honre em todas as ocasiões da nossa vida, em todos os dias da nossa vida, Pai. Que o Senhor possa agir, ser manifesto em nós, através de nós e apesar de nós, em nome de Jesus, como eu oro e já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado para você que esteve comigo, muito obrigado para você que nos acompanhou e fique ligado que amanhã vai ter outra pessoa falando palavras de Deus para o seu coração, para a sua vida, mais uma palavra de esperança para a sua família, para a sua casa. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Até a próxima. Valeu!